Michael e tenho 19 anos. Eu me tornei um cybercriminoso pelo bem do meu pai. Meu pai me criou por conta própria. Ele era professor de ciências da computação, então, desde a minha infância, eu aprendi a mágica da programação. Ao mesmo tempo, ele não era um defensor dos hackers, então me proibiu estritamente de usar o meu conhecimento neste domínio. Bem como o tio Ben no Homem-Aranha diz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas eu era criança, então, é claro que nem pensava em fazer algo ruim. Por outro lado, eu realmente queria ser como meu pai. Então apenas absorvi todo o seu conhecimento como uma esponja. Você sabe, até os 18 anos eu aprendi muito. Meu pai e eu vivemos uma vida consistente. Eu ia para a faculdade, saía com os amigos e jogava jogos de computador de vez em quando. Meu pai ia trabalhar e, depois disso, às vezes ele também jogava no computador comigo. Tudo estava ótimo. Mas, de repente, nossa vida pacífica acabou. Meu pai foi diagnosticado com câncer. O câncer é uma das doenças mais terríveis que conheço. Além disso, não tínhamos dinheiro para o tratamento e, infelizmente, nosso seguro de saúde não cobria o tratamento contra o câncer. É claro que tínhamos algumas economias, mas com preços tão altos para a assistência médica, seriam apenas o suficiente para o médico dizer olá ao meu pai. Eu me senti impotente. Mesmo se tivéssemos o dinheiro, isso não garantiria a recuperação do meu pai. Tínhamos muito tempo, mas quanto mais tempo gastávamos procurando dinheiro, menores eram suas chances de recuperação. Todos os dias procurávamos ajuda, íamos a fundos de caridade, etc. Eu repassei informações sobre como nos ajudar a angariar fundos entre os meus amigos e online. Graças a Deus, nossos esforços não foram em vão, e as pessoas começaram a responder e o dinheiro começou a chegar. Obviamente, todo esse apoio nos ajudou a acreditar na recuperação do meu pai. Infelizmente, porém, esse apoio não foi suficiente. Tinha dias bons, quando as pessoas nos transferiam grandes quantias, mas os dias ruins foram muito mais frequentes. Demorou um mês para coletar apenas um quarto do custo do tratamento. Vivíamos sob constante estresse. As instituições de caridade ficaram em silêncio. Só recebemos ajuda de pessoas que se sensibilizaram. E o tempo passava. E então, um dia, meu pai decidiu correr o risco. Ele disse que estava cansado de esperar o momento em que pioraria e que precisava agir. Ele disse que tinha um plano. Pegou todas as nossas economias e foi não sei aonde. Preciso dizer que fiquei preocupado? Bom, eu fiquei muito preocupado. E, infelizmente, com razão. Meu pai voltou, mas sem dinheiro nenhum. Acontece que ele havia sido convencido por alguns conhecidos distantes de que eles sabiam o resultado do próximo jogo de futebol. Como se todos pudessem facilmente ganhar muito dinheiro e tudo o que se precisava fazer era apostar. Meu pai estava com medo de que não pudéssemos juntar a quantia inteira a tempo. Então, ele cedeu a essa ideia. E para encurtar a história, esses conhecidos distantes encontraram a vítima perfeita e desesperada. Meu pai apostou todas as nossas economias e perdeu. Foi um choque. Tínhamos um pouco de esperança e isso levou tudo embora. Claro, eu fiquei com muita raiva, então gritei com ele, porque se ele tivesse falado comigo, isso nunca teria acontecido. Mas não fiquei com raiva por muito tempo, porque precisava consertar a situação. O dinheiro dos fundos ainda estava chegando, mas muito lentamente. Portanto, era necessário mudar urgentemente nosso plano. Como eu disse anteriormente, eu era bom em programação, mas eu não tinha exatamente o conceito de programa interessante original para explodir no mercado e nos trazer muito dinheiro. Além disso, o tempo passava e o papai não apresentava melhoras. Foi quando eu decidi me tornar um hacker. Depois de ler alguma literatura especial, decidi invadir sites de pequenas empresas para não causar grandes problemas e vender suas bases de dados de consumidores, nomes, números de telefone, e-mails, etc., na internet. E acredite, essa informação vale muito dinheiro. É claro que isso é exatamente o que meu pai desaprovava, mas eu tinha todas as habilidades e motivação necessárias para fazê-lo. Eu não acho que seja necessário aprofundar os detalhes técnicos, mas fiz muito dinheiro. Eu sei que é errado, mas não havia outro caminho. Tudo o que eu fiz foi para salvar o meu pai. E você sabe o quê? Eu trabalhei, assim, por pouco menos de um mês. E depois de adicionar o dinheiro da captação de recursos, tínhamos exatamente a quantia de que precisávamos. Finalmente, tirei o dinheiro das minhas contas falsas e corri para o meu pai. Eu só conseguia pensar na sua recuperação e nada mais. Mas eu não tinha ideia de que ele seria tão contra a minha maneira de ganhar dinheiro, mesmo em uma situação tão extrema. Quando ele descobriu onde eu consegui o dinheiro, em vez de me agradecer, ele começou a gritar comigo. E de repente até me chamou de criminoso. Eu não entendia por quê. Eu tinha feito tudo isso por ele. E essa era a sua gratidão? A única coisa pela qual eu cedi à atividade de hackear foi porque ele perdeu todo o dinheiro naquela aposta tola. Resumindo a história, depois da palavra criminoso, eu estourei.
Eu gritei com ele gritou comigo, e no final da nossa discussão, quando estávamos ambos no nosso ponto mais extremo, ele disse que preferiria morrer a usar esse dinheiro para o tratamento. Você consegue imaginar isso? Eu ainda estava com raiva, mas estava pensando em como conseguir que ele começasse o tratamento. No final, decidi conversar com ele de manhã, quando estivéssemos mais calmos. Mas, como devo dizer isso? De manhã, tanto meu pai quanto o dinheiro desapareceram. Tinha apenas um bilhete sobre a mesa. Ele explicava tudo. Ele me pediu para não o procurar. Meu pai escreveu que me amava, mas foi doloroso perceber que eu tinha começado a fazer algo tão errado por causa dele. Para compensar a minha atividade de hacker, ele queria doar todo o dinheiro para a Charity, uma instituição de caridade que ajudava crianças com câncer. Ao mesmo tempo, ele não queria que eu o visse morrer lentamente. Então, planejava guardar um pouco de dinheiro para viver feliz o resto da sua vida. Enquanto lia isso, meus olhos se enchiam de lágrimas. Eu não podia acreditar que meu pai fosse egoísta o suficiente para fazer isso. Chocado e com alguma esperança estúpida, eu saí correndo de casa. Talvez meu pai ainda não estivesse tão longe, mas, infelizmente, a rua estava vazia. Sim, eu já era maior de idade. Sim, eu tinha o apartamento do meu pai, mas estava sozinho. No começo foi muito difícil para mim. E não apenas porque sentia falta do meu pai. Ele literalmente não me deixou nada de dinheiro. Para pagar minhas contas, comecei a combinar a faculdade com o trabalho na área de programação. Não concordo com meu pai em muitas coisas, é claro, mas aprendi muito, com certeza. Já que ele está disposto a dar sua vida para me impedir de ser um hacker, que assim seja. Os programadores também recebem um bom salário. Alguns meses se passaram e, é claro, foi muito triste. Mas continuei a viver, porque meu pai queria que fosse assim. Faculdade, trabalho, amigos. Minha agenda lotada me distraía. Um dia eu estava saindo com os amigos e pela primeira vez em muito tempo me senti calmo. Foi uma sensação boa. Pena que não durou muito. Aparentemente meu pai gosta de roubar minha paz de espírito. E um dia, ele voltou para casa. Ele estava envelhecido, barbudo e, o mais importante, seu rosto mostrava que a doença estava progredindo. É claro que fiquei chocado e não sabia se deveria ficar feliz ou com raiva, ou começar a chorar. Eu apenas comecei a perguntar o que ele havia feito esse tempo todo. Mas, como se via, ele estava seguindo estritamente seu plano original, tudo de acordo com aquele bilhete. Depois de doar todo o dinheiro para a Charity, ele viajou pelo país e fez tudo o que queria, dentro do aceitável. Alguns milhares de dólares não eram o suficiente para ir a todos os lugares, mas ele ainda tinha uma lista de coisas que tinha que fazer antes de partir para o outro mundo. Bem, como eu disse, estava tudo no bilhete, com apenas um importante mas. Enquanto a doença continuava a progredir, ele percebeu que ainda queria viver. Ele veio a mim em um estado terrível. E você sabe o que ele me pediu para fazer? Ele me pediu para voltar a hackear para obter mais dinheiro e curá-lo. Aparentemente, o medo da morte muda radicalmente a mentalidade das pessoas. Ainda não encontrei a maneira correta de descrever as emoções que experimentei naquele momento. Era uma raiva extrema, misturada com extrema compaixão. Por quê? Por que ele não pegou o dinheiro quando eu podia oferecer? Então tudo se repetiu. Eu sou um hacker de novo. Mais uma vez, tinha algumas economias do meu trabalho como programador, mas a assistência médica é muito cara. Sem um bom seguro de saúde nos Estados Unidos, você está condenado. Obviamente, havia muito menos tempo do que anteriormente. Então agora, eu não estava apenas invadindo sites de pequenas empresas, mas precisava invadir de alguma grande. Quanto mais conhecia a empresa, maior o lucro ao hackeá-la. Claro, eu não hackeei a Apple ou a Microsoft. Este não é um filme. Mas a empresa era grande o suficiente. Passei alguns dias me preparando para o assalto. Muito preocupado, mas tudo correu bem. Quando chegou a hora de ganhar dinheiro com esse truque, parei por um segundo e pensei: e se eu curar meu pai com esse dinheiro, mas sua agonia passar e a situação de ele sumir se repetir? Afinal, como se viu, meu pai é a pessoa mais controversa do mundo. Para encurtar a história, cheio de emoções, eu disse às empresas que hackeei que elas foram hackeadas, é claro, anonimamente. Enquanto isso, comecei a procurar maneiras legais de salvar meu pai. Sem saber, eu já tinha encontrado o caminho. Esta grande empresa me respondeu rápido o suficiente, e a resposta deles me surpreendeu. Em vez de enviar uma carta raivosa, disseram que estavam agradecidos por eu ter encontrado falhas no sistema de defesa deles. Mais do que isso, eles até me ofereceram para continuar fazendo buscas semelhantes por dinheiro. Foi assim que descobri os hackers de chapéu branco. São pessoas que procuram problemas nos sistemas de segurança das empresas e os corrigem. Então, eu me tornei um desses hackers éticos. Ganhei dinheiro para o tratamento do meu pai rapidamente e, graças a Deus, depois de um tempo o câncer entrou em remissão.
Agora eu sou um hacker de chapéu branco bem-sucedido. E meu pai e eu finalmente estamos curtindo a vida. Essa é minha história. Quero dizer, sempre há uma escolha. O objetivo não precisa necessariamente ser alcançado de maneira suja. E você? Já fez coisas ruins em nome da saúde de seus entes queridos? Escreva sobre isso nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos.